Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos seguir com a história dos profetas. E hoje vamos falar sobre um grande profeta do Islã, o profeta Ismail, em português Ismael, filho do profeta Abraão e irmão do profeta Isaac. Isaac é o pai dos israelitas, assim como Ismael é o pai dos árabes. O profeta Muhammad, o último dos mensageiros, é descendente de Ismael. Foi também ele que construiu a Kaaba, junto com seu pai Abraão. E ele também foi o filho que Deus colocou em teste o profeta Abraão, que o salvou com um cordeiro. Ficamos então com o profeta Ismael, que a paz esteja sobre ele. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام, a história do profeta Ismael, que a paz esteja com ele. Antigamente, viveu um nobre profeta chamado Ismael, que a paz esteja com ele. Era o filho do profeta Ibrahim e sua mãe era Hajar. Ibrahim tinha 86 anos de idade quando nasceu Ismael. Este tinha muitos irmãos. O mais famoso deles era o profeta Isaac, que a paz esteja com ele. Quando Ismael começou a andar, Deus queria provar a fé de seu mensageiro Ibrahim. Ele teve um sonho no qual oferecia seu filho Ismael em sacrifício. Quando acordou, percebeu que era uma ordem divina. Chamou seu filho Ismael e disse: "Ó filho meu, sonhei que eu estava te oferecendo em sacrifício. O que você acha?" E qual foi a resposta de Ismael, vovô? Ismael respondeu: "Ó meu pai, faça o que te foi ordenado. Encontrar-me-ás, se Deus quiser, entre os perseverantes." Ahmed, para esse menino que escutou seu pai dizendo que ia oferecê-lo em sacrifício, pois era uma ordem divina e ele consentiu, nos mostra que os profetas, desde crianças, possuíam inteligência, sabedoria e inspiração divina que iluminavam suas mentes e seus corações. Ibrahim queria executar a ordem. Quando colocou Ismael no chão e aproximou a faca do pescoço dele para degolá-lo, Deus enviou um anjo com um grande cordeiro e ordenou: "Ibrahim, sacrifica o cordeiro no lugar de Ismael." Vovô, essa história mostra a grandeza da fé de Ibrahim e toda a sua obediência às ordens divinas. Além de mostrar também a paciência de Ismael e a sua obediência pelo pai. Excelente, Ahmed, excelente. Vamos continuar a história. Ibrahim viajou com sua esposa Hajar e seu filho Ismael até as montanhas de Farã que cercam Maca. Ele os deixou lá, com pouca água e comida. Hajar perguntou para seu marido: "Deus ordenou a você nos deixar nesse lugar vazio?" Ele respondeu que sim. Ela disse: "Então ele não esquecerá de nós." Hajar bebia água e amamentava seu filho. Quando a água acabou, eles sentiram sede. Ismael chorava muito por causa da fome e da sede. Hajar foi buscar ajuda. Ela estava num lugar chamado
a Safa. Desceu e foi andando até outro lugar chamado Al-Marwa. Ela percorreu a distância 7 vezes até que apareceu um anjo enviado por Deus. Ele bateu com sua asa no chão e a água jorrou abundantemente. É a famosa água de Zanzan. Ela bebeu da água. Agora eu conheço a história da água de Zanzan. O que aconteceu depois disso? Ismael cresceu no meio dos árabes antigos que moravam naquela região. Ele era o primeiro homem a montar os cavalos e domá-los. Os cavalos eram selvagens e ainda não eram domesticados. Ismael foi enviado para as tribos daquela região para chamá-los a adorar ao Deus único e a deixarem a adoração das estátuas. Quando Hajar morreu, Ismael se casou com uma mulher da tribo Amalek. Um dia, Ibrahim veio visitar sua família, foi até a casa de seu filho e bateu na porta. A esposa de Ismael saiu para atender e Ibrahim perguntou: "Cadê seu marido?" Ela respondeu: "Foi buscar o nosso sustento." Ibrahim perguntou: "Como estão as coisas por aqui?" A esposa respondeu: "Estamos passando necessidade." Ibrahim disse: "Avise seu marido quando voltar, para mudar a soleira da porta." Quando Ismael voltou, perguntou à sua esposa: "Alguém nos visitou?" Ela respondeu: "Sim." Ismael perguntou sobre o visitante. A esposa respondeu: "Não sei quem era." Ismael disse: "Descreva-o para mim." A esposa descreveu Ibrahim para seu marido e este disse: "Ele pediu alguma coisa?" A esposa respondeu: "Sim, o visitante pediu para trocar a soleira da nossa porta." Ismael disse: "Aquele homem era meu pai. Ele ordenou para que eu me divorcie de você. Pode ir para sua família." Ismael se casou com outra mulher. Num dia, Ibrahim voltou para saber notícias de seu filho. Ele bateu na porta e a esposa de Ismael perguntou: "Quem é?" Ibrahim perguntou: "Onde está seu marido?" A esposa respondeu que ele foi buscar o sustento da família. Ibrahim perguntou sobre a vida da família. A esposa respondeu: "Louvor a Deus, estamos bem." Ibrahim disse: "Quando seu marido voltar, diga a ele para guardar a soleira de sua porta." Quando Ismael voltou, perguntou à sua esposa: "Alguém nos visitou?" Ela respondeu: "Sim, e ele era um senhor muito velho." Ismael perguntou sobre o que o visitante queria. A esposa respondeu: "Ele queria saber sobre a nossa situação." Ismael perguntou: "Ele disse alguma coisa para você?" A esposa disse: "Sim, Ismael. O homem velho pediu para que você guardasse a soleira da sua porta." Ismael pediu, então, para sua esposa descrever o homem. A esposa descreveu Ibrahim para o seu marido, e ele soube que o visitante era seu pai Ibrahim. Ismael disse: "Era o meu pai, e ele pediu para que eu te preserve como esposa." Depois de um tempo, Ibrahim voltou mais uma vez e se encontrou com seu filho Ismael. Ele disse: "Oh, meu filho,
Deus me ordenou para fazer algo. Ismael respondeu: execute a ordem divina. Ibrahim perguntou: você me ajudaria? Ismael respondeu que sim. Ibrahim disse: Deus me ordenou para construir uma casa para ele neste lugar. Ele apontou para um lugar alto. Ibrahim e Ismael começaram a construir Al-Kaaba. Ismael trazia as pedras e Ibrahim construía até que o edifício ficou alto. Depois, Ibrahim trouxe a pedra negra e a colocou na Al-Kaaba e terminaram a obra dizendo: ó Senhor nosso, aceita de nós, pois tu és ouvinte sapientíssimo. Então, quer dizer que foram Ibrahim e Ismael que construíram a Caaba, vovô? Essas são informações muito interessantes e também importantes. Sim, Ahmed, sim. Ismael tinha 12 filhos homens. Ele foi enterrado no Egito, perto de sua mãe, Hajar. Essa foi uma história muito interessante. Eu aprendi muito com ela. Estava cheia de lições. النهاية. Fim. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que a paz esteja convosco. Vamos falar sobre um dos profetas mencionados no Alcorão. Este profeta é sobrinho de outro profeta. E este é o profeta Lut, que em português é conhecido como Lot. Lot seguiu com seu tio, Abraão, do Iraque até a Palestina. Chegaram na Palestina, Lot decidiu seguir sua própria sorte e chegou nas cidades de Sodoma e Gomorra. Ao chegar lá, encontrou uma sociedade totalmente fora das regras, desobediente às ordens de Deus. Então Lot disse: ó povo, temam a Deus e não cometam pecados. O povo desafiou Deus, desafiou a mensagem de Deus, e Lot disse: ó povo, se arrependam para Deus. Veja então nesse desenho animado um pouco da história desse profeta conhecido, profeta Lot, que a paz esteja sobre ele. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قصة سيدنا لوط عليه السلام. A história do profeta Ló. Que a paz esteja com ele. Antigamente, viveu um profeta chamado Lut bin Haran. Ele era filho do irmão de Ibrahim, que a paz esteja com ele. Lut saiu da cidade onde morava o tio Ibrahim, com sua permissão, e se instalou na cidade de Sodoma. Os moradores dessa cidade eram as pessoas mais corruptas e mais perversas que existiam naquela época. Eles roubavam os viajantes, cometiam obscenidades e não havia repreensão pelos seus atos. Eles faziam obscenidades que nunca foram feitas antes, nem por humanos e nem por gênios. Homens tinham relações com homens e deixavam suas mulheres. Um dia, Lut se encontrou com eles e disse: cometeis abominações que ninguém no mundo jamais cometeu antes de vocês. Qual é a abominação que estamos cometendo? Lut respondeu: ter relações sexuais com homens por prazer em vez das mulheres. Realmente, sois um povo transgressor. Ô Lut, nos deixe em paz. Lut respondeu: vocês não temem a Deus? Eu sou um mensageiro fiel para vocês. Temam a Deus e me obedeçam. Afastem-se desses pecados e obedeçam às ordens de Deus. Nesta mensagem que você trouxe, qual é seu interesse? Você está querendo dinheiro? Lut respondeu: não quero nenhuma recompensa de vocês. Espero minha recompensa em Deus, o Senhor dos mundos.
Um grupo disse numa voz só: Se você não parar com isso, iremos te expulsar de nossa cidade. Lut continuou admoestando seu povo para se afastarem das obscenidades e seguirem as recomendações divinas, mas eles não atenderam sua mensagem. Eles exigiram que, se Lut ficasse na cidade, não teria o direito de receber qualquer pessoa estranha na casa dele. Lut reprimiu as ações de seu povo e tentou várias vezes convencê-los, mas sem sucesso. Depois disso, Lut implorou a Deus e disse: Ó Senhor meu, livra-me, juntamente com a minha família, de tudo quanto praticam. Quando chegou a hora do castigo, Deus enviou os seus anjos, Gabriel, Micael e Israfil. Eles foram na direção da casa de Lut, mas passaram por Ibrahim. Por que os anjos passaram por Ibrahim no caminho deles? Você saberá na continuação da história, Ahmed. Ibrahim colocou um boi assado e chamou os anjos para comerem, sem saber que eles eram anjos enviados. Eles não comeram. Ibrahim teve medo e achou que queriam prejudicá-lo. Eles o informaram que eram anjos enviados e o tranquilizaram. Disseram: Nós estamos aqui para dar a boa notícia de uma criança dócil que tu terás, Isaac, e depois dele virá Jacó. Ibrahim ficou muito feliz com a notícia e perguntou se havia outra razão da vinda deles, e ele disse: Qual é a vossa missão, ó anjos enviados? Eles responderam: Fomos enviados para castigar o povo de Lut, menos sua família, que será salva, a não ser sua esposa, que é incrédula. Ibrahim ficou muito sentido ao saber que o povo de Lut seria castigado, pois esperava que se arrependessem. Os anjos disseram: Não espere nada, está decidido. Chegou a ordem de seu senhor. Eles terão um castigo irrevogável. Os anjos continuaram a viagem e chegaram a Sodoma no meio do dia. Eles tinham uma forma de jovens bonitos para provar o povo de Lut e confirmar o castigo. Chegaram até Lut, que cultivava um terreno fora da cidade. Pediram para serem recebidos na casa dele. Lut sentiu vergonha deles, sem saber que eram anjos, e tentou convencê-los para não ficarem na cidade e irem para outro lugar. Disse a eles: Por Deus, não conheço uma cidade mais perversa do que esta. Ele repetiu 4 vezes o pedido. Percebendo a insistência dos jovens em ficar na cidade, teve medo que fossem recebidos por outras pessoas. Lut sabia do pecado de seu povo. Foi obrigado a recebê-los por receio de que seu povo fizesse alguma coisa de ruim com eles. Por isso, ficou no terreno dele até que anoitecesse. Entraram na cidade e foram para a casa dele para não serem vistos. A esposa de Lut ficou sabendo da chegada dos jovens bonitos e foi avisar o povo.
Meu povo, lá na casa de Lut tem jovens muito, muito bonitos. O povo soube da notícia e todo mundo foi na casa de Lut. A cercaram e bateram na porta. Lut percebeu que a hora do desafio havia chegado e disse atrás da porta: Ó povo meu, eis aqui minhas filhas, elas vos são mais puras. Temei, pois, a Deus, e não me avilteis perante os meus hóspedes. Será que não há entre vós um homem sensato que poderá impedir de cometer esses pecados perversos? Mas eles insistiram. Lut tentou até o final e disse: Eis minhas filhas, podem se casar com elas, é melhor. Temam a Deus e não me avilteis perante os meus hóspedes. Eles recusaram. Eles não queriam as moças. Lut tentou impedir que o povo entrasse na casa dele, mas eles empurravam a porta. Quando percebeu que eles iam vencer e derrubar a porta, disse: Quem me dera ter forças para resistir a vós, ou encontrar um forte auxílio contra vós. Nesses momentos, nos quais Lut sentiu pena por seus hóspedes, estes disseram: Somos anjos enviados por Deus. Acalme-se. O povo nunca te atingirá. Era uma vitória para Lut contra o povo que estava na frente de sua casa, querendo derrubar a porta e cometer obscenidades. Saiu o anjo Gabriel e os atingiu com sua asa. Ficaram cegos e disseram: Amanhã continuaremos! Amanhã continuaremos! Os anjos pediram que Lut saísse com sua família, menos sua esposa, que era incrédula. Pediram para ele não olhar para trás quando ouvisse o castigo que atingiria o povo dele. Os anjos disseram: Tal sentença se executará ao amanhecer. Acaso não está próximo o amanhecer? Lut saiu com sua família e foi até uma aldeia por perto. Quando o sol apareceu, Deus enviou o castigo sobre o povo de Lut. Eram pedras sólidas. Em cada pedra estava escrito o nome da pessoa que iria atingir. A esposa de Lut, ao ver o que acontecia, quis sair, mas foi atingida por uma pedra e morreu. Tenha piedade! Tenha piedade! O anjo Gabriel levantou toda a cidade com sua asa pelas raízes e a revirou. O que estava em cima ficou por baixo e vice-versa. A cidade serve como lição para as pessoas até os dias de hoje. Essa história era uma história muito interessante e estava cheia de lições. Aprendi muito. النهاية. Fim. Histórias animadas sobre o Islã. Muçulmanos espalhados por toda parte. Há 8 anos atrás, lideramos um ataque para derrotá-los e afastá-los daqui. Senhora, por favor, chega de derramar sangue. Por que se importa se muçulmanos forem abatidos? Eu Porque mandei... eu sou muçulmana. Pelos deuses, você será morta. Por Deus, eu viverei.
Bara, quero que me leve a Meca com você. Nusiba, uma mulher... Eu sei, uma mulher não pode viajar sozinha na companhia de homens. No dia seguinte, seu marido ficou sabendo da reunião secreta. Quares. O quê? O que está havendo? Para onde esta caravana está indo? Estamos voltando para Yathrib. Há algo errado? Noite passada, alguns de vocês fizeram uma reunião secreta com Mohammed. Não houve nenhuma reunião secreta. Não há mais ninguém além dela. Tire as mãos de mim. O que você fez com ela? Está tudo bem. As águas de Zamzam, os milagres que prepararam o caminho para que a mensagem fosse enviada. Bom dia, Raja. Que bom te ver. Sim, todo dia. Obrigada a Deus por sua misericórdia e por salvar Ismael e a mim durante todos estes anos. Desculpe, minha filha e eu viemos de longe. Podemos nos aproximar? Venha. Você está me dizendo que todas essas mercadorias vieram de Meca? Eu as comprei em Meca, meu senhor, mas elas vieram da Índia, Istambul, Grécia. Veja essas espadas, vieram de um país nórdico chamado Escandinávia. Eu embarquei tudo e estou navegando para a Índia. Faremos uma fortuna. Mas tudo isso à venda no deserto? Pensarei em você todo dia. Assim que vendermos tudo, voltarei direto para casa. Eu prometo. Abdullah, na noite passada, nos meus sonhos, eu vi luz sair de mim e preencher o céu. É um sinal, Amira. Um bom sinal. Água suficiente para todos. Pai! O que é, filho? Venha! O bebê nasceu! Agora? É um menino ou menina? É um menino! Um menino? 3 filhos? 3! Com esses são 10 meninos! Outro menino. Que belo menino. Eu chamarei de Abdullah.